Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, então no nosso último encontro nós estávamos falando do estelionato, das formas específicas dos crimes equiparados, né, as condutas equiparadas ao crime de estelionato, e estávamos vendo o estelionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque. Do inciso 6º, emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou usufruto do pagamento. Já explicamos o que vem a ser o crime. Vamos falar agora apenas das peculiaridades inerentes a esse delito, tá? Algumas pegadinhas de prova acerca desse crime de fraude mediante pagamento por cheque. A Lei 7357 de 85 define o cheque. Cheque é então um título de crédito, né, que deve conter alguns requisitos quando da sua emissão. Assinatura do emitente, sacadora do seu mandatário com poderes especiais. É o que contém no cheque. Ah, Marcelo, por que isso é importante? Direito comercial, direito empresarial não cai na minha prova. Também não estou dizendo que caia. Mas eu já vi questões pegadinhas acerca do tipo de fraude que se comete por intermédio do cheque. É importante ressaltar o seguinte: o cheque, para que o delito seja estelionato mediante fraude no pagamento por cheque, ele tem que ser visto como cheque. E para ser visto como cheque, ele tem que se enquadrar no conceito legal de cheque. Perfeito? Porque se ele é somente uma forma de cheque, mas a lei não considera aquele papel como sendo cheque, ele será um artifício fraudulento comum e a conduta será enquadrada no artigo 171 caput e não no estelionato mediante fraude no pagamento por cheque. Então, olha aqui, se alguém emitir o documento, mas se passando por terceira pessoa, então se eu tenho lá folhas de cheque comigo que pertencem a outra pessoa e eu assino como se fosse ela não me constituiu seu mandatário, não me deu poderes para emitir o cheque em seu nome. Eu estou emitindo esse cheque me passando por um terceiro. Então a fraude aqui não está no cheque, e sim em se passar por um terceiro. Esse crime, se eu lograr êxito na obtenção da vantagem indevida, esse crime não é de estelionato mediante fraude no pagamento por cheque. Esse crime é de estelionato simples, artigo 171 do Código Penal. Por quê? Esse documento não é visto pela lei como cheque. Perfeito? Então esse é um ponto importante e é objeto de pegadinha em prova. Então uma afirmativa que dissesse: fulano, se passando por ciclano, emitiu em nome do terceiro um cheque se passando pelo sacador, pelo titular da conta. Nesse caso, fulano cometeu o crime de estelionato mediante fraude no pagamento por cheque. Falso. Esse estelionato é um estelionato simples, caput do artigo 171 do Código Penal. Da mesma forma, olha o artigo 2º da lei do cheque. O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque. Não vale como cheque. Então, pessoal, isso é importante. Sublinha no teu material. Se não houver um dos requisitos do artigo 1º, não vale como cheque. Então, não é cheque. E para cometer o crime mediante fraude no pagamento por cheque, o cheque é elemento do tipo penal. O documento tem que ser cheque. Se a lei diz que ele, sem esses requisitos, ele não é cheque, então ele pode ser um documento que é utilizado como meio de fraude, mas ele não é cheque. O estelionato mediante fraude no pagamento por cheque é especificamente emitir cheque sem provisão de fundos ou frustrar o pagamento do cheque. O artigo 4º, o emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado, ou seja, deve haver fundo lá no banco. E está autorizado a sobre eles emitir cheque em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque.
Parágrafo 1º. A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento. Pessoal, esse parágrafo 1º é importante. Eu não botei isso aqui à toa. Por que esse parágrafo 1º é importante? Tá? Porque o crime de estelionato mediante fraude no pagamento por cheque não se consuma, não tem o seu momento de consumação no momento da emissão do cheque e obtenção da vantagem. Tá? Olha aqui, normalmente o estelionato 171, tem como momento consumativo o momento da obtenção da vantagem indevida. Né? No estelionato mediante fraude no pagamento por cheque, o momento de consumação é o momento em que o banco recusa o pagamento do título. Então, cuidado, porque a lei penal ela é interpretada juntamente com a lei do cheque. Isso também é objeto de questionamento em prova, né? Então, o momento de consumação do crime não é o momento da entrega do título sem fundos e o momento do recebimento da vantagem. Por quê? A constatação dos fundos só se dão no momento, só se verifica a existência de fundos no momento da apresentação do cheque para pagamento. Até então, eu posso emitir hoje um cheque sem que haja fundos na minha conta e sem saber e sabendo que não existe fundo na minha conta para pagar esse cheque? Posso. Se no momento da apresentação do cheque já houver fundos, eu não cometi crime nenhum. Se eu sei que o meu salário entra em conta amanhã e eu hoje emito um cheque sem a devida provisão de fundos, obtenho o que eu desejo, mas amanhã, quando aquele que detém o cheque vai e apresenta no estabelecimento bancário, o cheque é normalmente pago, eu não cometi crime algum. Ah, mas quando eu emiti o cheque estava sem fundos. Perfeito. Mas o que importa é o momento da apresentação. Para quem detém o título, o que interessa a ele é receber o cheque. E não se no momento da emissão há ou não fundos. Para ele não se importa com isso. O que é importante para ele é que quando ele vai apresentar o cheque, ele quer receber. Se no momento da emissão não existe, mas amanhã, quando ele apresenta, existe, o problema dele está solucionado, porque o que ele quer na realidade é receber o valor que está inscrito naquele título. Então é importante uma interpretação disso junto com o Código Penal. Por quê? Só há crime quando o banco recusar o pagamento do cheque. O momento de consumação, isso é importante, que isso já foi questão de prova, o momento de consumação do crime não é o momento da emissão. O momento de consumação do crime é o momento em que o banco recusa o pagamento do título. Artigo 32 da Lei do Cheque. O cheque é pagável à vista. Considera-se, olha aqui, não escrita, na realidade aqui é não escrita, né? Na realidade, não escrita aqui está errado. O certo aqui é não escrita qualquer menção em contrário. Então, cuidado, tá, pessoal? Tá aqui. Considera-se não escrita. Corrijam aí, por favor, no material de vocês. Aqui é não escrita. Temos um C aqui, né? Um P, mas na realidade é um C. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Por que eu coloquei isso aqui também? Essa é outra pegadinha em relação a esse crime. Estamos exaurindo as possibilidades. O cheque que a gente chama, né, no nosso cotidiano de cheque pré-datado, ou seja, aquele cheque que é emitido com data de pagamento posterior, não é cheque. Não tem natureza jurídica de cheque. Ou seja, para o direito ele não é cheque. Por que ele não é cheque, pessoal? Porque o cheque, de acordo com a lei que estabelece o que vem a ser, menciona que ele é ordem de pagamento à vista. Por isso é considerada não escrita qualquer disposição em contrário. Por isso que, se eu estou em meu poder com um cheque com data de vencimento para daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês,
Se eu for ao banco, e houver fundos, o banco vai pagar. Por quê? O banco vai atentar para o artigo 32, que considera não escrita qualquer menção em contrário. E o banco vai, havendo fundos, o banco não vai se importar se o titular da conta corrente estava aguardando aquele pagamento só para daqui a 2, 3 dias e, portanto, vai haver um desfalque na conta dele. O banco não vai pensar nisso, o banco vai pagar. Por quê? Ele não atém-se àquela menção da data do vencimento para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ah, Marcelo, mas eu ouvi dizer que é errado a pessoa que tem um cheque pré-datado apresentar esse cheque antes do prazo. Tem até súmula do STJ que diz que isso dá dano moral, né? Faz jus ao pagamento de dano moral. Você está certo. Mas o que me importa aqui dizer é que não é cheque. Mas isso não significa que não seja contrato. É um contrato. Né? É um ajuste de vontade, tem natureza contratual, cada um se obrigou a algo, então é um contrato, por isso é válido, sim. Mas eu não posso dizer que houve, na emissão de um cheque com data futura sem a provisão de fundos, crime de estelionato mediante fraude no pagamento por cheque. Se houver fraude, se por acaso eu emito o cheque sabendo que daqui a 1 mês não haverá fundos, o crime que eu estou cometendo é do artigo 171 caput, porque para cometer o crime de fraude mediante pagamento por cheque, o objeto, o instrumento tem que ser cheque. Se o instrumento não é cheque, eu não posso cometer o crime de fraude no pagamento por cheque, porque o instrumento que eu estou utilizando não é cheque. E é elementar do tipo penal que eu use cheque. Assinatura do emitente, sacador, já vimos, vamos lá. Aí vamos então aos entendimentos simulados, né? Súmula 554 do STF, o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao procedimento da ação penal. Então, olha aqui, se no momento em que apresentou o cheque estava sem fundos, o crime está consumado. A quitação do valor agora, tá? Mesmo que após o recebimento da denúncia, não obsta mais o prosseguimento, não obsta o prosseguimento da ação penal. Constitui-se em mera circunstância atenuante. Até o recebimento extingue a punibilidade à luz da interpretação da súmula, acima, não sendo aplicável ao artigo 16 do Código Penal. Então, aqui, pessoal, se o STF entendeu que após o recebimento da denúncia, ou seja, depois que o juiz aceita a acusação, o pagamento não extingue a punibilidade e a ação penal prossegue, é porque o STF entendeu que antes do recebimento da denúncia, operaria-se uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, não haveria razão para o Estado prosseguir com a persecução criminal. Se o pagamento do valor do título se dá antes do recebimento pelo juiz, tá? Do recebimento pelo juiz da denúncia, da peça de acusação. Normalmente, o ato de arrependimento que se dá entre a prática do crime e o recebimento da denúncia observa o artigo 16 do Código Penal, ou seja, o arrependimento posterior. Tem natureza jurídica de arrependimento posterior. Contudo, nesse caso, interpretando a súmula 554 do STF, a gente entende que o tribunal não se posiciona dessa forma. Por quê? Se a súmula 554 informa que até o recebimento da denúncia, que após o recebimento da denúncia, melhor dizendo, não há extinção da punibilidade, significa, então, contrário ao senso, que até o recebimento da denúncia, o pagamento do título configura causa extintiva do poder de punir do Estado. O Estado perde o seu poder de punir. Não se aplica, portanto, a regra do arrependimento posterior, que implicaria apenas numa redução da pena, numa mitigação da pena.
A pena teria então que ser reduzida por conta do artigo 16 do Código Penal. Não será aplicada essa regra de acordo com a interpretação contrária da súmula 554. É lógico, né? Olha aqui. Se o STF diz, olha, após o juiz aceitar a acusação, e esse aceitar a acusação significa receber a denúncia, após o recebimento da denúncia, o pagamento não extingue a punibilidade. Então, contrário senso, disse o STF, até o recebimento, o pagamento extingue a punibilidade. E o artigo 16, bom, nesse caso não é aplicável, é um entendimento do STF. A súmula 521 também do STF. O foro competente para processo de julgamento dos crimes de estelionato sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Isso é lógico porque é o local da consumação. Aplica-se a regra do artigo 70 do CPP. Porque lembre-se, né? Acima nós vimos a constatação da existência ou não de fundos depende exclusivamente de não haver em poder do sacado a devida provisão no momento da apresentação do título para pagamento. Então, o crime se consuma não no momento da emissão, não no local da emissão, e sim no local em que o banco recusou o pagamento. Então, isso cria uma série de empecilhos, né, pessoal? Porque como só se verifica a consumação do crime no momento em que há a recusa do pagamento, o local do crime, o local em que o crime aconteceu, não é o local em que a vantagem foi obtida, e sim o local em que foi recusado o pagamento. Então isso causa uma série de empecilhos, por isso que o comerciante não costuma aceitar cheque de outras praças, porque ele sabe das dificuldades para cobrança, né, das dificuldades para representar criminalmente, representar aqui no sentido de fazer a comunicação do fato, de formular notícia-crime, né? Porque necessariamente o local do crime, o local da consumação do delito é o local em que há a recusa do pagamento. Então, olha aqui, imagina que ele é morador e residente, né? Ele é residente domiciliado, perdoe-me, na cidade de Belo Horizonte. E intencionalmente decide, no Rio de Janeiro, emitir um cheque sem a devida provisão de fundos. Só a título de exemplo, né, pessoal? Poderia ser um cidadão do Rio de Janeiro também fazendo a mesma coisa lá em Belo Horizonte, tá? Percebam o seguinte, local da obtenção da vantagem, nesse caso, em que veio alguém de Belo Horizonte, um mineiro, e realizou o ato aqui, cidade do Rio de Janeiro. Local da obtenção da vantagem, que ele aqui intencionalmente emitiu um cheque com a data de pagamento à vista, sem a devida provisão de fundos, e o cheque está em nome próprio. Ele então obteve a vantagem devida aqui. Quando o comerciante efetua o depósito desse cheque, pelo sistema de compensação bancária, né, a recusa do pagamento vai ser pelo banco onde essa pessoa de Belo Horizonte possui sua conta corrente. E lá esse banco vai dizer assim, olha, não vai ser pago. Por quê? Porque não há fundos. Local então da consumação, Belo Horizonte. Vítima está onde? Rio de Janeiro, estabelecimento onde esse cheque foi passado, onde esse cheque foi transferido. Então nós temos aqui local simplesmente da obtenção da vantagem, mas o local de consumação, Belo Horizonte. Competência para processar e julgar, Justiça Mineira. Tá? Isso cria uma série de empecilhos para o comerciante. O STJ possui o mesmo entendimento, também consubstanciado na súmula 244. Cheque predatado possui natureza contratual e a fraude por seu intermédio constitui a conduta do caput do artigo 171. Está tudo mastigado aí, né? A fraude na assinatura do emitente também configura também o crime do caput do artigo 171, assim como a emissão de cheque de conta já encerrada. Perfeito? Porque conta já encerrada, não existe mais aquele título vinculado àquela conta. Súmula 48 do STJ. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Então, olha aqui. Se o cheque é efetivamente emitido de acordo com a lei que regulamenta o tema, ou seja, o cheque foi emitido observando todos os requisitos lá da Lei 7357 de 85. Então ele pode ser considerado cheque.
e a fraude está em não conter a provisão de fundos para pagamento ou então frustrar o pagamento. Quando que se verifica isso? No momento da apresentação. Então aqui nós temos momento consumativo do crime e foro competente para processar ou julgar o crime, o local da recusa do pagamento. E momento consumativo, o momento em que o banco sacado, ou seja, o banco no qual está vinculado àquela conta corrente, informa que não haverá pagamento porque o título ou foi frustrado ou não há em conta a devida provisão de fundos. Agora, se o estelionato é simples, do caput do artigo 171, o momento de consumação é o momento da obtenção da vantagem indevida. E aí, o local da consumação é o local em que a vantagem foi indevida, foi obtida. A vantagem indevida foi obtida, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, se a falsificação do cheque é a forma de consumar o crime, se eu pego um cheque de alguém e assino por aquela pessoa e consigo passá-lo, local de consumação do crime, local onde eu obtive a vantagem. Então, por quê? O crime agora é do caput do artigo 171. A fraude não é a falta de fundos ou a frustração do pagamento. A fraude agora está em me passar por terceiros. E, nesse caso, o momento de consumação é o momento da obtenção da vantagem. E o local para processar e julgar esse crime, o foro competente, é o local da obtenção da vantagem. É o que diz a súmula 48 do STJ. Então, pessoal, esses foram os aspectos relevantes aí de um crime que é sempre, com volta e meia, vem cobrado, né? O estelionato, e em especial o estelionato mediante fraude no pagamento por cheque, por conta de uma série de peculiaridades que ele apresenta. Causa de aumento de pena no estelionato. Parágrafo 3º. E o mais importante desse parágrafo 3º é a súmula 24 do STJ. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, olha aqui, se por acaso a fraude, qualquer que seja ela, que configure estelionato, porque esse parágrafo 3º aplica-se ao parágrafo 2º e aplica-se ao caput, né? O parágrafo 1º fala do privilégio. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento, ou seja, tem como sujeito passivo entidade de direito público, pessoas jurídicas de direito público, instituto de economia popular, caixas, etc., assistência social ou beneficência. Aí vem a súmula 24 do STJ. Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como aplica-se ao crime de estelionato, melhor dizendo, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, o INSS, a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Na realidade, não se trata de qualificadora, se trata de causa de aumento de pena. Mas, cuidado que se a súmula 24 do STJ vier reproduzida reproduzida ipsiliteris na prova, você tem que marcar como correto. Por quê? Embora se referindo a uma causa de aumento de pena, mencionou na súmula a qualificadora. Então, consideraremos verdadeira essa afirmativa, tá? Entidade autárquica da Previdência Social é o INSS, né? O INSS é quem gerencia os benefícios previdenciários, é quem controla os pagamentos, é quem decide em âmbito administrativo acerca da concessão ou não dos benefícios previdenciários. Sendo assim, essa súmula 24 menciona a incidência do aumento de pena quando houver estelionato, fraude em detrimento da Previdência Social. Para o STF e o STJ, o crime de estelionato perante a Previdência para o beneficiário, ou seja, aquele que vai receber o benefício, tem natureza permanente, influindo na prisão em flagrante no prazo de prescrição. Essa questão vem caindo bastante em prova por conta de ter sido pacificado recentemente esse entendimento pelo STF e pelo STJ. Recentemente mesmo, né? Esse entendimento foi pacificado por volta de 2011
e vem então se mantendo na jurisprudência dos dois tribunais.